Muito boa noite para você que está em casa acompanhando a Rede Vida. Começa agora mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da nossa emissora aqui em São Paulo. Hoje nós recebemos o secretário da Casa Civil da cidade de São Paulo, Fabrício Cobra. Para apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu convido vocês para assistirem um vídeo produzido aqui pela emissora. Graduado em Direito pela USP, em Economia pela FAAP, Fabrício Cobra Arbex é mestre em Direito pela PUC São Paulo e pós-graduado em Gestão Pública pelo INSPER. Atuou como secretário estadual adjunto da Casa Civil, secretário estadual de Turismo, subprefeito da Vila Mariana e secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Foi professor universitário e vice-presidente da Comissão do Consumidor da OAB de São Paulo, além de integrar os movimentos Renova BR, RAPS e Agora, iniciativas da sociedade civil com o objetivo de formar novas lideranças políticas. Desde abril de 2022, é secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo. Muito bem, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Imagina, obrigado. Um prazer imenso meu de estar aqui junto com o Vitor, para a gente poder falar aí das questões da cidade de São Paulo. Muito bem. E o nosso jornalista convidado é Vitor Lupato, da Rádio Bandeirantes, a quem agradeço já a autorização para o Vitor participar do nosso programa e contribuir aqui com a nossa entrevista. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço, Hugo. Um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco mais sobre a cidade de São Paulo com o secretário que tem muito a dizer sobre a capital paulista. Muita coisa para dizer sobre a capital paulista. E você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre a nossa cidade, pode enviar pelo chat do YouTube, no youtube.com/redevida, informação para dialogarmos aqui com o Fabrício. Secretário, para quem está em casa entender a função da Secretaria da Casa Civil, porque a Secretaria da Educação a gente sabe o que faz, a Secretaria do Esporte também, mas a Casa Civil, quais são as atribuições que o senhor tem por lá? A Casa Civil, ela cuida da articulação, são algumas funções importantes. Você tem duas secretarias meio, a Secretaria de Governo, que é o secretário Edson Aparecido, que cuida da articulação de governo com as demais secretarias, e a Secretaria da Casa Civil, que faz a articulação junto ao Legislativo, dos projetos de lei de interesse do Executivo, e também a articulação junto à sociedade civil. Basicamente isso, os projetos de lei de interesse da sociedade, do Executivo, né, o prefeito encaminha para a Câmara dos Vereadores para que seja analisado, debatido, discutido com a sociedade e, após a aprovação, então esse acompanhamento do projeto de lei junto aos vereadores da Câmara dos Vereadores é feita pela Casa Civil, né? Então, projetos como Pode Entrar, que é um grande projeto habitacional que o prefeito Ricardo Nunes criou dentro dessa gestão, foi um projeto de lei que os vereadores discutiram, o Pio Central, que é um projeto urbanístico da região do centro, requalifica, são vários projetos encaminhados para a Câmara, né? E a Casa Civil que cuida dessa articulação e também da articulação junto à sociedade civil. Nós vamos tratar desses assuntos aí que o senhor falou, mas antes o Vitor vai fazer uma pergunta. Vitor, por favor. O senhor também é, secretário, coordenador do Comitê Todos pelo Centro. É uma questão que acho que toda a população da cidade de São Paulo e também os turistas, né? Todo mundo que chega aqui à cidade gosta de conhecer o centro. É um centro bonito, um centro histórico, um centro com uma pujança econômica gigantesca, mas que de alguns anos para cá a gente conseguiu perceber que foi abandonado ao longo de algumas gestões e agora há essa tentativa de reiniciar, diríamos assim, todo esse processo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiro, o que está sendo feito e o que de efetivo a gente já consegue observar nessas ações no centro da cidade? Vitor, o Todos pelo Centro é um comitê criado pelo prefeito Ricardo Nunes na própria sanção do Pio Central. O Pio Central, você tem as regras gerais da cidade, que é o plano diretor, que foi recentemente aprovado pela Câmara, e o Pio Central é um projeto urbanístico específico da região central, criando benefícios, incentivos para que essa região se desenvolva efetivamente. E na criação, na sanção desse projeto de lei, o prefeito criou o comitê, que nada mais é do que são todas as secretarias e unidades da Prefeitura unidos, né, em suas mais variadas ações, para que a gente tenha a requalificação do centro, juntamente com a sociedade civil, que é importante essa participação, e também o governo do Estado, que é um grande parceiro das iniciativas do centro.
Secretário, o senhor falou do centro histórico, o Vitor colocou isso já como uma primeira pergunta. Recentemente e ao longo do ano haverão ações sendo realizadas nessa requalificação. Na sede da Associação Comercial, no começo do ano, em janeiro, houve a apresentação de uma reforma que está acontecendo ali nas vias históricas. O que o senhor pode dizer do que tem sido feito lá nesta primeira etapa? Acho que a gente pode dividir em alguns itens, né, especificamente. Você tem uma frente legislativa, uma frente de leis, né, que foram aprovadas, que visam essa requalificação da região central. Então, a gente falou aqui do Pio Central. Ele tem como objetivo, nos próximos 10 anos, atrair 220 mil novos moradores para a região central. Como? Através desses incentivos. Então, você tem, na região da Sé e da República, a outorga zero, você tem potenciais construtivos mais elevados, você tem o próprio plano diretor, né, que trouxe benefícios para as regiões, as ZEUs, que são as zonas de estruturação de corredores, para que você tenha ali edificações mais altas. Então, tudo isso visando essa atração para que as pessoas possam vir morar no centro. Você tem uma outra lei que foi aprovada, que é o Requalifica Centro, que é uma lei que equaliza a questão do retrofit. O que acontece? Hoje, muitas vezes, para o empreendedor, é mais fácil ele construir um prédio num terreno vazio do que ele reformar um prédio antigo, muitas vezes da década de 40, década de 50, prédio que não tem as condições de segurança, a mesma acessibilidade que os prédios modernos têm. Então, a lei, ela gera uma série de benefícios que equalizou economicamente para o empreendedor poder fazer essa reforma, esse retrofit em prédios antigos do centro. Essa lei, o prefeito Ricardo Nunes enviou para a Câmara, os vereadores aprovaram, e ela está em vigor, é uma lei que pegou. Ela tem muitos projetos têm sido aprovados, né? Já são 14 ou 15 projetos aprovados pela Secretaria de Licenciamento, outros protocolados. Né? Você tem a remissão do IPTU das dívidas, você tem isenção durante 3 anos, redução de ISS para construção, tudo isso equalizando essa questão financeira e incentivando que essas incorporadoras vão atrás desses prédios antigos. E a gente tem ali um exemplo, por exemplo, um recentemente entregue ali na Vila Buarque, perto do edifício Copan, era um prédio há 15 anos vazio, um prédio comercial há 15 anos vazio, que foi transformado num prédio residencial. Então, são leis importantes que acabam gerando incentivos e benefícios para que você tenha ações de requalificação efetiva. Você citou a questão do calçadão. O calçadão é uma obra que tem sido feita no Triângulo Histórico, são 23 ruas que estão sendo requalificadas, com uma nova faixa, onde passa ali as tubulações para questões elétrica, de telecomunicações. Você tem uma nova repaginada, já tem algumas ruas entregues, mas ao total serão todas as 23 ruas do Triângulo, garantindo mais acessibilidade, mais espaços de convivência. Tem a questão da iluminação, toda a região central foi a iluminação LED, que é a iluminação mais moderna, que ilumina mais. Você tem ali uma questão dos postes tombados. Então, os postes tombados, eles precisam ser preservados. Então, estão sendo feitas, só nesse último ano, 180 novos pontos de iluminação na região central, mas no decorrer, essa iluminação tem sido suplementada para que a gente tenha uma iluminação melhor. Com essa requalificação do calçadão do Triângulo e, posteriormente, no quadrilátero, que você está em edital, deve ser feita a licitação nos próximos meses, e aí você terá os 2 calçadões extremamente requalificados, acessíveis, com espaços de convivência. E dentro desse triângulo, desse calçadão, uma outra lei aprovada em dezembro e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes em dezembro, que gera incentivos para essas 2 regiões, que são as 2 regiões de calçadão, gerando um desconto de 40%, até 40% de IPTU para as atividades comerciais, e fazendo um chamamento para que a sociedade, as ações econômicas, tragam propostas para se instalar no centro. Então, a gente tem uma série de setores que querem vir para o centro, porque o centro é a região com a melhor infraestrutura da cidade, a região mais fácil acesso. Então, quem mora na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, chega rápido no centro. Você tem uma série de estações de metrô, terminais de ônibus. Então, é uma região muito procurada também pelos setores econômicos. Então, eles vão apresentar propostas para que
a Prefeitura, junto com a sua Secretaria de Fazenda, Desenvolvimento Econômico, possa estudar possibilidades de incentivos para esses setores também se instalarem no centro. Então, é incentivo para construção residencial, é incentivo para reformar prédios antigos e também para trazer atividades econômicas para a região central. O senhor falou, secretário, sobre essa questão dos incentivos. O Triângulo SP é um projeto que já vem sendo construído há alguns anos, contém algumas coisas. No ano passado, inclusive, em um debate longo, extenso na Câmara Municipal, aprovaram a isenção de IPTU para mais de 4 mil imóveis da região, para que continuem ali. E sobre retrofit, o senhor mencionou algumas vezes, é uma das dúvidas que eu mais recebo das pessoas. Mas o que é o retrofit? Não é algo tão complexo assim, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, acho que é a melhor pessoa para isso. Claro, o retrofit é a reforma de um prédio antigo. Então, como eu falei, muitas vezes você tem um prédio ali da década de 50, década de 40, que são prédios que eles são tem uma complexidade maior, porque muitas vezes ele tem uma parte que é tombada, então ele precisa fazer uma reforma mais qualificada. Então, a lei do retrofit, ela gera incentivos. Então, se o prédio tiver dívida, você tem a remissão do IPTU para trás e isenção nos próximos 3 anos. Então, o prédio ficou pronto, você tem uma isenção nos próximos 3 anos do IPTU. Na reforma, nas obras de reforma, você tem uma redução para 2% do ISS para tudo aquilo que é envolvido na contratação e na reforma, compra de materiais para fazer esse retrofit. Então, as taxas municipais também são isentas. Você equaliza a questão financeira para que o incorporador, o empreendedor possa se interessar. E tem muita procura hoje por prédios. Inclusive, hoje, por exemplo, a Secretaria da Saúde está num prédio, ela deve se mudar em breve. Esse prédio já está vendido por uma empresa interessada em fazer um retrofit e transformar um prédio comercial, num prédio residencial. E outros prédios que estão sendo os projetos protocolados na Secretaria de Licenciamento. Na parte habitacional, também é importante destacar, nos últimos 2 anos, mais de quase 15 mil unidades habitacionais em HIS e HPM, que são prédios que tiveram seus projetos protocolados na Secretaria de Licenciamento, projetos privados de construção de novos prédios. Então, o centro está tendo muita procura. A geração nova, pessoas de fora de São Paulo querem e procuram o centro para morar, pessoas com família. Então, não existe um perfil único. O centro é o mais variado dos perfis. O próprio Vitor mora aqui no centro, né, Vitor? Então, essa procura tem aquecido muito, as procuras nas compras de prédios antigos, de terrenos ainda vazios. Você pega ali, eu sempre cito uma esquina da Major Sertório com a Bento de Freitas, ali na Vila Buarque. Só nessa esquina são 3 prédios novos e mais 4 retrofits no mesmo quarteirão, fora a cena gastronômica. Em um ano, nós tivemos aí 180 novos pontos comerciais, seja de bar, restaurante. Você vê essa pujança do centro, essa atração que tem ocorrido. Então, essa série de ações que a Prefeitura, liderada pelo prefeito Ricardo Nunes, e sempre essa parceria com o governador Tarcísio, isso é muito importante, os dois juntos. E eu acho que esse esforço que o Comitê Todos pelo Centro tem feito é um esforço inédito na história da cidade de São Paulo, prefeito e governador juntos, com a sociedade civil, buscando a requalificação do centro de São Paulo. Muito bem, secretário, nós temos uma pergunta do nosso time de jornalismo e eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora para o senhor. Boa noite, Hugo. Boa noite, secretário. A minha dúvida é a seguinte: tanto na região central quanto em grandes eventos aqui na cidade de São Paulo, existem os flanelinhas. As pessoas, além de pagar as taxas da Zona Azul, muitas vezes têm que pagar esses flanelinhas que coagem os motoristas. Eu quero saber se a Prefeitura já fez alguma ação com relação a essa questão. Você tem a fiscalização, né, Hugo? E ela tem que ser exercida, a pessoa que sofrer esse assédio, ela tem que denunciar, tem que chamar as forças de segurança. Acho que é importante destacar essa questão da segurança. A realidade da segurança no centro mudou. Sim. Ela é outra. Do ponto de vista da Polícia Militar, você tinha ali 500, 600 vagas da Operação Delegado. O que é a Operação Delegada, para o nosso ouvinte que não conhece? O policial militar, ele trabalha no regime do Estado. No seu dia de folga, ele tem a opção de fazer um trabalho para a Prefeitura, que é a Operação Delegada.
e aí ele ganhou uma remuneração extra paga pela Prefeitura de São Paulo. Né? Você tinha ali 600 vagas e a adesão abaixo dos 50%. O prefeito Ricardo Nunes mandou um projeto de lei aumentando os valores pagos pela delegada, aumentou em 22, aumentou novamente agora em 23. Ele e o governador Tarcísio aumentaram as vagas, o que era 500 se transformou em 1.500 vagas, com um valor pago a mais, criou-se um adicional noturno, um adicional de região estratégica, que é a região central, e aumentou os valores da delegada para a cidade de São Paulo, mas especificamente para o centro. Hoje, a adesão está praticamente em quase 100%. Então, você teve um incremento da força policial com relação à operação delegada. Com relação à GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, o prefeito chamou 1.000 novos guardas civis, está ingressando mais 500, 1.000 em 2023, mas agora mais 500 em 2024. Desses 1.000 que entraram, 400 foram para a região central. A delegada, que é a DEAC, que é o extra da guarda, também teve aumento. Então, você está tendo uma adesão aí de 400, 300, 400 guardas também na região central. Também teve esse incremento noturno. Então, são ações efetivas que está mudando a segurança no centro. Você tem uma ideia, em 2016, a GCM tinha 14 motos. Só na região central, hoje, são 158. Você percebe que o policiamento hoje feito também pela guarda e pela polícia são com veículos. São veículos novos. Antes, a delegada não usava veículos, hoje está usando veículos. Foi criado um batalhão ali na região central, no quadrilátero. Agora, uma força tática na Rua Vitória. O Smart Sampa, que é a tecnologia a favor da segurança pública. Então, o prefeito fez uma licitação, uma empresa foi contratada, contrato assinado há uns 3, 4 meses atrás, já tem mais de 5, 6 mil câmeras instaladas. Teremos a central de monitoramento no prédio dos Correios, que fica ali no Agabaú, e você vai ter essa interligação do sistema da prefeitura com o sistema do Estado, juntando o sistema da Polícia Militar, da Polícia Civil, o sistema do CT, o Detecta, são vários sistemas, você vai ter uma grande central de monitoramento. O prefeito fala muito, ele quer ter ali uma área de visitação para que as pessoas possam visitar e ver aquele trabalho, e nesse prédio tão ícone ali da região central, que é o prédio dos Correios. Então, muitas cidades do mundo que investiram em tecnologia, nessa identificação facial do sistema de câmeras, tiveram índices de redução grandes de índices de criminalidade. Então, é uma aposta também, não só do efetivo, mas também da tecnologia. E destacando essa parceria importante para a cidade de São Paulo, prefeito e governador trabalhando juntos pela segurança do centro. Secretário, o senhor está falando sobre tantos pontos importantes e aí eu quero perguntar detalhes de alguns deles, porque quando a gente fala em segurança e em centro, tem aquela minoria que faz barulho, é a Cracolândia. E são dois problemas que, imagino eu, hoje são enfrentados. O primeiro deles, os usuários de drogas que circulam pelo centro, mesmo que num espaço pequeno. E o segundo, e talvez mais importante, é o tráfico de drogas, porque só existe a Cracolândia porque alguém está vendendo essa droga por ali. Hoje, qual é o fluxo da Cracolândia? Ele diminuiu mesmo e o que está sendo feito para isso? 2016 eram 4 mil usuários. A política, no então prefeito da época, 2015-16, era o Bolsa Crack, que você dava dinheiro para o usuário. Essa redução, a mudança da política, e que o prefeito tem atuado em conjunto com o governador, hoje você tem ali por volta de 1.000. Houve uma redução grande desses usuários. São duas linhas de atuação muito claras que a prefeitura tem atuado junto com o governo. Para o usuário, tratamento médico. Então, recentemente, o governo do estado inaugurou um novo hub. A prefeitura tem vários equipamentos ali, SIAT 1, 2, que cuidam do tratamento. Então, é tratamento médico para o usuário, mas, do outro lado, é o combate muito duro e forte contra o tráfico de drogas. Isso tem se intensificado diariamente. A Polícia Civil, a Polícia Militar tem atuado de forma estratégica junto com a GCM para prender esses traficantes. Então, tanto a Prefeitura como o Estado vão continuar nessa linha de tratamento para o usuário e combate ao tráfico. Secretário, nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vou pedir para a nossa produção colocar na tela.
O Nestor Santos quer saber como a Prefeitura está coordenando esforços entre diferentes secretarias para enfrentar a crise econômica e social decorrente do pós-pandemia. Nestor Paiva deve ser aqui de São Paulo. O que tem sido feito? Uma série de ações, né? Hoje a gente pode comemorar e aí a gente vê muito, participa de muitos eventos com o prefeito e ele cita muitos dados que são importantes, né? Hoje a cidade de São Paulo tem o menor índice de desemprego do país, é um índice 6,7%, né? Abaixo do índice nacional. Né? Nos últimos anos, de 2021 para cá, 43 mil empresas vieram para a cidade de São Paulo, empresas já constituídas em outras cidades do país vieram para a cidade de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem feito a lição de casa, né? São Paulo tem regras, segue as regras. São Paulo aprovou uma série de leis que diminuiu os impostos para que a gente tenha essa atratividade, que seja uma cidade competitiva. Então, tudo isso fez com que essas empresas migrassem. Também, mais de 300 mil novas empresas abriram de 2021 para cá. Então, são muitas ações que a Prefeitura tem coordenado para que a gente tenha esse ambiente econômico favorável, estável, com regras, em que o investidor ele olha hoje para a gestão do município de São Paulo, possa confiar e venha investir e, com isso, a gente tenha os benefícios dos empregos sendo gerados na nossa cidade. Muito bem, secretário. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos mais, falando sobre as ações que o senhor tem realizado na Casa Civil e também na cidade de São Paulo como um todo. Frente a Frente, volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Frente a Frente, recebendo Fabrício Cobra, secretário da Casa Civil da cidade de São Paulo. Secretário, o VLT é um projeto que vai ser implantado, já começou a discussão, e que vai modernizar a mobilidade urbana da cidade, principalmente no centro da cidade. Em que pé está esse projeto e como ele beneficiará a população? Projeto super inovador, né? O prefeito anunciou esse projeto, está em consulta pública. Ele, no aniversário da cidade de São Paulo, ele assinou, que é o PMI, que é as propostas, fica aberto para os interessados apresentarem, né? O mercado apresentar propostas. Mas é um projeto super inovador. Você vai fazer uma interligação, seriam 2 linhas na região central, interligando uma série, né? São 9 estações de metrô, 2 ou 3 terminais de ônibus, mais 2 estações da CPTM, que serão interligadas de modo circular ali na região central, né? Fazendo essa mobilidade moderna do VLT. Então, um projeto que tem chamado a atenção, né? Hoje até na mídia internacional, está inscrito nos programas de financiamento. Então, seria um importante meio de ligação entre a região central, que, na verdade, você tem ali muitos terminais de ônibus e estações de metrô. Né? Muito bem. Vitor. Esses dias, secretário, o senhor falando, eu até lembrei, precisei ir até a prefeitura e tive que caminhar uns 2 quilômetros, porque estava tendo uma manifestação, um protesto, e ninguém passava. E aí, realmente, né, o VLT pode chegar para renovar a locomoção no centro da cidade de São Paulo. No aniversário da capital paulista, como o senhor disse, essa integração entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, juntos eles assinaram um grande acordo, diríamos assim, focado no centro da capital paulista. E uma das coisas que está prevista nesse acordo, que inclusive já começou, é o programa Ruas Temáticas. É um pedido que foi feito pelos próprios comerciantes, né? E também para a população que quer frequentar essas ruas. E no centro nós temos várias, né? A Rua das Motos, a Rua dos Eletrônicos, a Rua do Comércio Popular, são inúmeras. Já começou a obra, a primeira delas é a Rua das Motos, né, General Osório? Começou a Rua das Motos. Semana retrasada, na semana antes do Carnaval, o prefeito Ricardo Nunes, junto com o governador em exercício, Felício, foram dar início de obras na Rua das Motos, que é a primeira rua temática comercial que vai ter a sua requalificação urbana, né? Vai ser requalificação das calçadas, o meio-fio, criar áreas de convivência, alongamento das passagens nos cruzamentos. E é importante frisar, Vitor, é importante porque é uma demanda antiga dos comerciantes, e não é só da Rua das Motos. O centro é marcado por ruas tradicionais de comércio, né? Que é a Santa Efigênia, que é a Rua dos Eletrônicos, Florencio de Abreu, das Ferramentas, a Rua das Noivas, da São Caetano, a própria 25 de Março. Né? São várias ruas
que são conhecidas por algum tema comercial. Então, a Prefeitura fez o projeto pela SP Urbanismo, que é a empresa de urbanismo da capital, fez audiências com os comerciantes, né? Teve esse contato, apresentou o projeto. Isso é muito importante, que os comerciantes participaram da construção desse projeto, deram opinião, tiveram a oportunidade de olhar e concordaram com o início dessa requalificação. Então, foi feito agora, já início das obras na Rua das Motos. A próxima é a Rua Santa Efigênia, que já tem um projeto apresentado. Os comerciantes estão interagindo com os técnicos da SP Urbanismo para que a gente já tenha, no máximo em um mês, o projeto final para que possa ser dado também o início de obras, né? Então, e você terá as outras ruas na sequência, a Rua das Noivas, a Rua Florencio de Abreu, tem a Paula Souza, que é das cozinhas, né? Tem várias ruas temáticas comerciais no centro, né? E esse é muito importante porque você reforça não só a questão comercial dessa região, né? Você dando um incentivo nessa requalificação, mas também o aspecto turístico, que muita gente vem de outras cidades e quer vivenciar essa experiência de um dia. Então, as pessoas que gostam de moto querem vivenciar esse dia na Rua das Motos, com aquele monte de lojas temáticas, né? Os eletrônicos, né? A região central de São Paulo recebe gente do Brasil inteiro, né? Muitas vezes você vai lá, em alguma loja na 25, no Brás, são pessoas do Brasil inteiro frequentando a região central. Então, é muito importante essa requalificação, esse projeto que o prefeito lançou de requalificação das ruas temáticas em conjunto com o governador, que nesse mesmo dia assinou o Distrito Turístico do Centro, que é o primeiro distrito turístico urbano do Brasil. É uma legislação federal que você cria áreas específicas para explorar o turismo e a gente está tendo aqui na cidade de São Paulo o primeiro distrito turístico da região central no aniversário da cidade, em que o prefeito entregou aquele prédio, né, que é o prédio de corpos artísticos do Teatro Municipal, é um anexo da Praça das Artes, né, que já está tendo o seu terceiro equipamento entregue, que ali todos os músicos, artistas que vão se apresentar no Teatro Municipal vão poder ter um espaço de treinamento muito legal, são vários andares. Inclusive, amanhã de manhã o prefeito deve fazer uma visita lá, já em funcionamento, né, dos corpos artísticos. Então, e é mais um equipamento entregue para a região central pela prefeitura. Secretário, o senhor falou no bloco anterior do Smart Sampa, que são a instalação das câmeras na região central, mas existe esse projeto também para levar essa instalação para outras regiões da cidade de São Paulo, onde o fluxo também é intenso e que são necessários essa vigilância? Sim, o projeto é de 20 mil câmeras na cidade. Certo. Na região central são aproximadamente 3 mil câmeras. Então, o projeto Smart Sampa não é restrito ao centro. Só ao centro. Ele começou pelo centro por conta dessa necessidade e essa demanda, mas ela é espalhada pela cidade, né? E o Vitor até estava perguntando da conexão com os sistemas do Estado. Então, Muralha Paulista, né, que é do Estado. Então, o governador anunciou recentemente que vai ter essa conexão, que é importante, né, porque você tem todo o reconhecimento facial, e também com os outros órgãos, o SAMU, que cuida das emergências, o CT, que cuida do trânsito da cidade, né, as forças de segurança, importante, que tem todo o histórico, né, então, o próprio judiciário. Então, essa interligação ela é importante para que a gente tenha uma eficiência na utilização da tecnologia a favor da segurança. Muito bem. São 5 mil câmeras previstas para o centro de São Paulo e o prazo para que o consórcio vencedor instalasse essas câmeras e tivesse com a imagem disponível, porque só a câmera não adianta no combate à segurança, terminou na última sexta-feira e 53% apenas estão funcionando neste momento. A Prefeitura já conversou e disse isso, né, com o consórcio. Pediram 30 dias, é isso? No fim do mês, no meio do mês que vem, a gente deve ter essas 5 mil câmeras já operando no centro. É uma prioridade da gestão do prefeito. Então, há um esforço grande para que a gente tenha logo essas câmeras, né, essa instalação e, no futuro, até, inclusive, a possibilidade de conectar com as câmeras privadas, né, que tem se espalhado pela cidade. Então, vai ser um sistema muito importante, né, que o prefeito tem se dedicado aí, muito para que a gente tenha operação em breve. Secretário, nós temos uma pergunta da jornalista Karine Roma, que também é do Grupo Bandeirantes, e eu vou pedir para a nossa produção colocar agora para o senhor. Deixa eu cortar. Opa!
gente teve um probleminha, vamos... A Karine volta? Roma, da Rádio Band News FM. Eu gostaria de perguntar como que anda o diálogo da Secretaria com as entidades de classe em relação ao projeto de revitalização do centro. Obrigada. Muito bem. É importante, né? Então, o Todos pelo Centro realiza fóruns de forma periódica, né? Então, ele ouve a sociedade e aí a gente tem essa percepção também daquilo que é a demanda que a sociedade está pedindo, que a população local. Então, foram realizados 3, 4 fóruns abertos, né, em que a sociedade vem e coloca aquilo que ela quer falar do centro, o que ela reclama, o que ela tem de ideia, de sugestão. Fóruns temáticos, né, então a gente quer falar de requalificação, aí quer falar de retrofit, conversa com quem trabalha na área do retrofit, quer falar de segurança. Então, são vários pontos de conversa, de contato com a sociedade, que é importante, isso enriquece também todo o trabalho que a Prefeitura tem feito em conjunto com o Estado, né? Inclusive nessa conversa com os comerciantes de ruas temáticas, também se coloca ali ideias, sugestões. Então, é muito importante o prefeito Ricardo Nunes sempre nos pede para sempre estar ouvindo, né? Ouvindo, conversando, dialogando com a sociedade, que isso a gente tende a cada vez acertar mais, né? Tendo esse diálogo constante. A Associação Comercial deve ser grande parceira nos trabalhos do Todos pelo Centro e eles têm ajudado vocês nessas atividades, certo? Sem dúvida, a Associação Comercial é uma grande parceira, um incentivador, estão sempre lá cobrando, querendo também ver essa revitalização. Inclusive, eles estão fazendo um retrofit no prédio deles, né? Importante ressaltar a subvenção, né? O prefeito ele disponibilizou 1 bilhão em subvenção, aprovada nessa lei do Pio Central, em que até 25% de um retrofit vai ser bancado pela Prefeitura. Então, teve o primeiro edital no final do ano, alguns prédios ganharam o direito a ter essa subvenção. Então, você tem lá um projeto de requalificação de retrofit, apresenta para a Prefeitura, tem uma banca que analisa os aspectos históricos, culturais da reforma e até 25% vai ser bancado pela Prefeitura a fundo perdido. Então, foi feito um primeiro edital e a gente deve ter vários editais esse ano na continuidade desse projeto importante, que isso tende a incentivar ainda mais o retrofit, né, a reforma desses prédios mais antigos da região central. Vitor. Secretário, o senhor falava sobre demanda e das pessoas, da população como um todo, dos comerciantes, na questão das suas temáticas. E aí o senhor comentou de algumas próximas e futuras obras, e eu queria perguntar especificamente sobre a Rua 25 de Março, que talvez seja a mais movimentada de todas essas. É literalmente gente do Brasil inteiro que vem para fazer compra na 25 de Março. E eu conversei recentemente com o subprefeito da CEL, Coronel Álvaro Camilo, e também com a União dos Lojistas da 25 de Março. Eles me disseram que ainda existem algumas pontas soltas para cravar que a 25 de Março vai fazer parte desse programa. O que está faltando? Não, a questão, a SP Urbanismo tem feito os projetos numa sequência. Então, Rua das Motos, Santa Efigênia, vem a Rua das Noivas, a 25 de Março vai entrar nesse fluxo. É importante ali porque você está muito perto também do Mercadão, além da própria importância da 25. O Mercadão, que é hoje um dos pontos turísticos da cidade, né, todo aquele entorno. O próprio Mercadão está fazendo um concurso de urbanismo com o IAB, com a Escola da Cidade, projetos urbanísticos para o entorno do Mercadão, né? Então, essa conexão ela vai acontecer e ela é importante para a cidade do ponto de vista comercial, do ponto de vista turístico, né? Essa requalificação das ruas temáticas comerciais. Né? O senhor citou a questão do diálogo com os vereadores, que é um dos trabalhos na Casa Civil. Para que as coisas aconteçam na Prefeitura, sempre há o diálogo com a Câmara. Isso. Como tem sido esse diálogo com a Câmara composta atualmente? Importantíssimo você ressaltar esse ponto, a parceria que os vereadores da cidade de São Paulo têm com a Prefeitura, né, e a responsabilidade a cada projeto que o prefeito Ricardo Nunes encaminha para a Câmara, as discussões, os debates, aquilo que eles acabam enriquecendo o projeto com ideias, porque cada vereador representa a população da cidade de São Paulo, eles são eleitos, então tem um papel fundamental, né, e têm sido muito parceiros no sentido de fazer essa análise de forma rápida, né, de trazer contribuições e aprovarem os projetos para que a gente tenha benefícios, né, para a cidade de São Paulo. Isso foi com o Retrofit, foi com o Requalifica, foi com o Pio Central,
Vários outros projetos urbanísticos que foram aprovados recentemente, não só o plano diretor como a lei de uso, mas o Pio Jurubatuba, que tende a fazer uma requalificação urbana naquela região da Zona Sul, o Pio Vila Leopoldina, que é o primeiro Pio privado, em que você vai ter ali a proprietária de um terreno que vai, obviamente, explorar mais aquele terreno, mas vai construir quase 1.000 unidades habitacionais e 3 comunidades vão ser transferidas para essas unidades habitacionais, fazendo uma requalificação daquela região, né? O Pio Tamanduateí, que foi o último aprovado e sancionado agora em janeiro, que pega toda a orla do Tamanduateí, vindo lá da Vila Prudente, da Moca, a região do Ipiranga, fazendo ali uma transformação urbana, né? O próprio plano diretor. Então, são transformações urbanas e a Câmara dá uma resposta muito rápida, né, para essas transformações que vão ocorrer na cidade de São Paulo, mas também para diversos assuntos, aspectos sociais. Eu falei aqui do Pode Entrar, que é o programa habitacional, o programa Reencontro, que são as vilas reencontros, que o prefeito já inaugurou 4 vilas reencontro, 3 na região central, que faz esse acolhimento de pessoas em situação mais vulneráveis, mas também benefícios sociais para essas pessoas. Todos esses benefícios, esses incentivos do ponto de vista social, educacional, habitacional, são aprovados pelos vereadores em parceria. Então, esse diálogo é muito importante e essa responsabilidade, essa parceria que os vereadores da capital da cidade de São Paulo têm tido com a Prefeitura de São Paulo. Ainda sobre essa relação entre o Executivo e o Legislativo, secretário, recentemente, no fim do ano passado, nós tivemos a aprovação da revisão da Lei de Zoneamento, que é extremamente importante para a cidade como um todo e principalmente para o centro também, né? Porque é muito alterado com essa Lei de Zoneamento. O prefeito Ricardo Nunes vetou quase 60 pontos dessa proposta, mas muitas dessas coisas já acordadas com os vereadores. Eu queria pegar num ponto específico, que é o da mobilidade urbana ligado aos corredores, né? Os eixos foram aumentados, um eixo fica perto de um corredor onde tem transporte público e em alguns bairros só seria possível construir um prédio mais alto, aumentando o que é chamado de gabarito de altura, se fosse uma zona de interesse social, né? A habitação para as pessoas que mais precisam. Isso seria aprovado perto do transporte público e, consequentemente, poderia acontecer também nas regiões mais centrais. Especialistas em mobilidade dizem que o mais fácil na cidade de São Paulo seria realmente trazer a maior parte da população possível para a região que fica mais próxima, mais perto do centro. Com a revisão da Lei de Zoneamento aprovada, os vetos já feitos pelo prefeito, como ficou essa situação? Por exemplo, no centro da capital paulista, nesses prédios antigos ou, por exemplo, em terrenos que ainda não são utilizados, vai poder e vai ter construtora entrando com um dinheiro para aumentar o gabarito e construir casas com interesse social? Sim, Vitor, é exatamente nas zonas de estruturação. A região central, quando você tem 2 tipos de corredores. Os corredores de ônibus, né? Você tem a zona ao lado do corredor e aquele raio no entorno de estações de metrô. Se você tem ali na região central 9, 10 estações de metrô, terminais de ônibus, então você tem vários corredores. Então, a região central ela tem muitas zonas de estruturação que vão ser beneficiadas com o plano diretor, exatamente com o aumento do raio e o aumento dos corredores. E a lei de uso, na verdade, ela efetivou os benefícios, seguiu uma lógica de você adensar regiões perto de transporte público, que é uma lógica que segue no mundo inteiro. Então, você põe moradia perto do transporte público para você facilitar exatamente esse deslocamento dentro da cidade de São Paulo. E a região central, por ter muitas estações de metrô, CPTM, corredores, ela está contemplada por essas alterações do plano diretor. Fora o Pio Central, que é um projeto urbanístico específico para a região central, que pega toda a parte da região centro, que também traz benefícios de aumento de gabarito, de potencial construtivo, de outorga zero na Sé e na República. Então, são muitos mecanismos urbanísticos que foram concedidos nessas últimas leis para que você tenha o desenvolvimento e esse adensamento maior da região central. Então, tem espaço no centro de São Paulo para habitação de interesse social? Tem. Você tem já uma área reservada por volta de 40% do Pio Central, 32% ou 36%, que é para a habitação de interesse social. Inclusive, dessas 15 mil, quase 15 mil unidades que eu falei que foram licenciadas nos últimos 2 anos, 13 mil de interesse social e 2 mil de HPM. Então, você tem espaço para você ter essa construção
e esse desenvolvimento ao longo do transporte público. Secretário, nós temos mais uma pergunta do YouTube e eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela agora. Maria Eugênia Rodrigues quer saber como a Prefeitura está se preparando para lidar com desafios futuros, como as mudanças climáticas e a transformação digital, para garantir um futuro sustentável para São Paulo. Não sei se o secretário consegue responder essa pergunta, mas está aí feita a pergunta para Maria Eugênia. Político sempre tem que estar pronto para responder tudo, né? São Paulo tem muita responsabilidade com a questão climática, né? Nós tínhamos uma cobertura vegetal de 48% da cidade e hoje já estamos em 54%. O prefeito vai anunciar nos próximos dias, na verdade, na quarta-feira agora, a desapropriação de quase 10% da área de São Paulo, né, preservando essas áreas como áreas verdes, né? É um grande ganho do ponto de vista climático para a cidade de São Paulo. Você tem inúmeras ações, mas citar algumas importantes. Hoje, 60% da poluição da cidade de São Paulo ela é feita pelos automóveis, né? Os automóveis, motos e ônibus. E metade disso são só os ônibus movidos a diesel. Então, metade daquilo que o transporte individual, o transporte como um todo contribui para a poluição são vindo dos ônibus a diesel. E por isso o prefeito começou uma iniciativa pioneira no país, que é a troca da frota por combustível não fóssil, né? por ônibus elétricos. Já chegaram os primeiros ônibus elétricos, a ideia é que até 20% nesses primeiros 2 anos, né? Financiamentos, né? O prefeito foi atrás de financiamentos no BNDES, no Banco do Brasil, para que a gente tenha essa troca por frota e você vê o quanto esses ônibus a diesel ajudam na poluição. Então, São Paulo saindo na frente no país, sendo a primeira cidade a trocar os ônibus de uma maneira sistemática. Fora inúmeras outras ações, né, a questão de mudanças climáticas, você tem as questões, obras de drenagens, obras de contenção de encostas, né, que têm sido feitas principalmente nas regiões periféricas da cidade, né, piscinões para que a gente possa ter sempre a atenuação desses problemas climáticos que a cidade, o país, o mundo tem enfrentado nos últimos anos. Eu já estou vendo o ônibus verdinho aí pela cidade de São Paulo, é o elétrico. É o ônibus elétrico que não polui. É verdade. Secretário, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Frente a Frente, conversando com Fabrício Cobra, falando de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Frente a Frente, recebendo Fabrício Cobra, secretário da Casa Civil da cidade de São Paulo, que nos conta um pouco do que tem acontecido na nossa capital. E uma das ações realizadas pela secretaria que você cuida, Fabrício, é o Prefeitura Presente, uma criação de vocês, que leva o prefeito para os bairros. Queria que você explicasse um pouco para quem está em casa como tem sido essa dinâmica do Ricardo. É uma criação do próprio prefeito, né, que ele... essa necessidade, e é um programa muito importante. Um dia da semana, ele passa o dia inteiro numa região da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a gente teve na semana passada no Itaim Paulista. Então, às 8 da manhã, está na região, toma um café numa padaria com os jornalistas de bairro, né, que você tem na cidade de São Paulo, muitos jornalistas de bairros que atuam muito localizados na sua região. E depois ele passa o dia inteiro em contato com a população local, visitando, fazendo entregas. Então, entrega uma UBS, entrega uma creche, entrega um parque, né? Visita obras em andamento, tem esse contato com a população, que muitas vezes, por exemplo, vai visitar uma obra de drenagem que está no meio de uma comunidade. Então, ele passa dentro dessa comunidade, as pessoas vêm conversar com o prefeito. Então, o prefeito consegue ali ter um diálogo, sentir a população, aquilo que as pessoas estão gostando que a prefeitura está fazendo, muitas vezes sugestões ou críticas, e ele leva toda a equipe dele, todos os secretários participam dessa agenda, que é um dia inteiro, né? Sexta-feira agora foi no Ipiranga, né? A gente esteve lá dentro de uma comunidade que vai ter toda a restauração da requalificação urbana, né? Semana retrasada foi Itaim Paulista, e tem um almoço que geralmente é com comerciantes locais, ele continua fazendo visita em obra, entregas, e no final do dia tem um grande encontro com a população em que ele faz uma prestação de contas,
né? Os secretários que estão presentes e estão envolvidos falam aquilo que está sendo feito, o prefeito fala, abre para pergunta, a população pergunta. Então é muito legal, é um programa que o prefeito criou de passar o dia inteiro, uma vez por semana, numa das regiões da cidade de São Paulo. E é importante porque a cidade de São Paulo é muito complexa, né, e diferente nas suas mais variadas regiões. E esse contato, ele é importante para a gente poder entender também as transformações que a cidade está passando, tudo aquilo que a prefeitura tem feito, e ele pode ouvir da população, do próprio morador, né, que tem os seus representantes, né, o subprefeito que atua na região, né, os coordenadores das mais variadas secretarias das regiões estão presentes, os vereadores daquela região também. Então, é uma interação muito importante em que ele vai entregando equipamentos, fazendo vistoria em obra, vistoria de equipamentos funcionando e tendo esse contato com a população que pode ter ali a oportunidade de conversar e conhecer o seu prefeito nessa cidade, né, que é um país de 12 milhões de habitantes. Então, é um programa que tem tido um resultado muito importante para ter esse contato do prefeito com a população local, que muitas vezes numa cidade interior menor você consegue de uma maneira muito mais prática. Então, o prefeito gosta e tem feito, não deixa de fazer uma vez por semana essa visita a alguma região da cidade. Agora vai ser na Lapa, depois vai ser no Butantã, né? Já foi em Itaquera, já foi no Campo Limpo, já foi no Grajaú. Então, cada hora é numa região da cidade. E é importante esse contato do prefeito, né? E ele poder vivenciar junto com a sua equipe, se colocando à disposição, prestando contas, mas também vivenciando aquelas transformações que as políticas públicas que a prefeitura tem feito, né? E a gente vê na prática a reação que a população tem, né? Secretário, o programa está chegando ao fim. Nós não vamos ter tempo para mais uma pergunta. Eu estava pronto aqui para fazer mais uma pergunta. Nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, eu queria que o senhor deixasse uma página, um site, algum local onde as pessoas podem se informar do que está acontecendo, principalmente na questão central. Tem o site da prefeitura, né? prefeitura.sp.br, né? E o próprio site da prefeitura, os sites das secretarias, mas o próprio site da prefeitura, que tem ali todas as informações, as notícias, as informações que o prefeito tem entregue, que acho que é importante, né? A gente estava falando aqui tanta coisa para falar, o Pode Entrar, que é o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo, o Recap, que tem sido o maior recap da história, né? Tudo isso graças ao planejamento que o prefeito Ricardo Nunes fez na cidade. A gente fez uma série de reformas fiscais que está possibilitando, né? Não é por acaso que a Prefeitura de São Paulo está com essa capacidade de investimento hoje, que em 2024 vai chegar a quase 16 bilhões. Né? Então, o prefeito cuidou desse planejamento, ele, quando vereador, foi 8 anos relator do orçamento na Câmara, então ele é um especialista em finanças, então a lição de casa foi feita, uma cidade organizada, uma cidade que tem regras, que segue as regras, por isso que tem atraído uma série de empresas para poder investir na cidade de São Paulo e, com isso, fazendo com que essa capacidade de investimento aumente a cada ano, trazendo benefícios nesses programas, né, como disse, habitacional, de recap, programas sociais, né, num tamanho jamais visto na história da cidade de São Paulo, fruto desse trabalho de planejamento. Obrigado pela sua participação, viu? As portas da Rede Vida estão sempre abertas para vocês e pelos trabalhos realizados lá. Obrigado, Hugo, obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor Lupato. Quero agradecer sua presença aqui. Várias tentativas para o Vitor aparecer. Essa foi a primeira vez. Obrigado. Agradeço também à Rádio Bandeirantes por liberar sua participação. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você, Hugo, com o secretário Fabrício Cobre e com o telespectador da Rede Vida. Muito bem. Manda um abraço para o Sabino amanhã na rádio, viu? Pode deixar. E obrigado para você que mais uma vez acompanhou Frente a Frente aqui na Rede Vida. Na semana que vem eu espero todos vocês a partir das 10h30 da noite para mais um programa Frente a Frente. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.